Graça e paz a todos, eu sou o João Vitor, e eu quero compartilhar um breve devocional com vocês sobre ser cheios do Espírito Santo, né? E esse devocional, eu quero compartilhar o texto de Efésios do 15 ao 20, e é um texto muito interessante que chama muito a minha atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. E antes, um pouquinho do contexto de Efésios, o que me encanta na carta aos Efésios, né? É que Paulo ele divide a carta aos Efésios em duas metades, né? A primeira a primeira se a metade são duas, né, gente? Me desculpa, mas ele divide a carta de Efésios em duas partes. A primeira é do capítulo 1 ao 3, onde ele vai nos mostrar quem nós somos em Cristo. E a segunda parte, né, do 4 ao 6, ele vai trazer como deve ser essa vida, agora que nós conhecemos quem nós somos em Cristo. E isso me encanta na carta de Efésios, porque Paulo está sendo direto com a igreja. Ele, cara, vocês são escolhidos por Deus, predestinados, e eu não estou falando de predestinado para perdição ou para salvação, eu estou falando de que Deus, em sua infinita sabedoria, onisciência, ele já sabia, né? Ele já sabe o amanhã, ele já sabe quem estará lá, e ele vai dizer: Senhor nos escolheu em Cristo Jesus. Quem que ele escolheu? Alguém específico? Não, ele escolheu a todos nós, né? Ele enviou Jesus Cristo para morrer por todos, né? Para deixar esse ponto claro. Mas aqui a gente vai ver que ele vai dizer que nós somos escolhidos, nós somos predestinados, nós fomos selados pelo Espírito Santo ao momento que nós cremos em Cristo. Nós estamos assentados, né? Nós temos o direito de assentar nas regiões celestiais com o Senhor em Cristo, por causa de Cristo, né? Nós somos salvos, e não pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. E Paulo ele vai trazer toda essa lição para cada um de nós, de quem nós somos em Cristo. E do capítulo 4 ao 6 ele vai vir. E agora, sabendo quem vocês são em Cristo, né? Ele vai começar o capítulo 4 assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Né? Sabendo quem vocês são, sabendo o que vocês têm em Cristo Jesus, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação de vocês. E qual é essa vocação? Nós sabemos que no momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. A gente lê em Efésios 1:13, né, que ao ouvir, vocês creram e receberam e foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Cara, qual que é essa maneira digna de viver? E a maneira digna de viver é ser cheio do Espírito Santo. Do capítulo 4 ao 5, ele vai discorrer temas importantes, né, que nós já não devemos mais viver como éramos ou como vivíamos, mas temos que viver de uma forma diferente. E aqui eu quero ler do 15 ao 20 e eu vou entrar no meu tema, que é ser cheio do Espírito Santo. Todos nós cristãos devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Isso é uma ordenança do Senhor, é uma obrigação nossa como cristãos. Já cremos, já somos salvos, já temos o Espírito, mas devemos buscar viver cheio dele, na plenitude daquilo que ele pode nos dar. Não nos contentar com um pouquinho, com um conta-gota de cada dia, de um versículo, algo assim. Nós temos que buscar estar cheios do Espírito. E eu quero ler aqui, do versículo 15 ao 20, do capítulo 5 de Efésios. Vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas essas coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero iniciar essa reflexão na maneira como Paulo começa. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não para por aí. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aqui a gente vê um contraste. Não sejam como insensato. A característica principal do insensato que você vai encontrar é que ele não sabe as consequências. É alguém que age sem saber as consequências. É como uma criança pequena no fogão, na cozinha, que vê o forno, que se atrai pelo forno, e aquele forno tá ligado, aquele forno tá quente, e ela vai colocar a mão. Ou
o dedinho na tomada. É como uma criança que ela simplesmente é curiosa. O que isso faz? Ela vai colocar. Ela não conhece a consequência, ela não sabe que aquilo a machuca. Então, a principal característica de um insensato é ele não conhecer a consequência. E a Bíblia é clara, não vivam como insensatos, mas como sábios. E continua, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando cada oportunidade de fazer o que é correto, de aplicar o nosso conhecimento, ser sábio, né? A definição de sabedoria é aplicar o conhecimento. Conhecimento é o saber, né? Mas a sabedoria é aplicar, é o conhecimento aplicado. E então a Bíblia ela já deixa isso claro pra gente. Cara, não sejam insensatos. Olha para isso. Olha a mensagem de Paulo. Não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando a cada momento. Buscando, entendendo as consequências de nossas ações. Busquemos ser sábios no nosso dia a dia, né? Ele buscando aqui, ó, não sejam insensatos, e aí aproveitando cada dia são maus, o 17, portanto, não sejam insensatos, novamente, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui a gente vê Paulo mais uma vez, cara, não sejam insensatos, não sejam burros, mas busquem compreender qual é a vontade do Senhor. Sejam sábios, busquem conhecer qual é a vontade do Senhor. Isso ele deixa claro, cara, nós precisamos buscar no Senhor, na palavra dele, no momento de oração, no momento de jejum, no momento de silêncio com o Senhor, nós precisamos buscar no Senhor compreender aquilo que ele tem para cada um de nós. E aqui no versículo 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui é outro contraste. Não se embriaguem com vinho. Aquele que está embriagado, ele já não tem controle sobre si. O próprio vinho, a bebida o controla, né? Ele já não tem controle sobre as suas ações. Ele faz tudo conforme ele nem quer, porque ele nem sabe o que está fazendo muitas vezes, mas ele é controlado pela bebida. Mas aqui ele vai dizer, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho. Deixem-se encher com o Espírito Santo. Aqui ele está falando literalmente, deixa que o Espírito controle a sua vida. Só que antes a gente tem uma meta. Entender qual é a vontade do Senhor. Buscar ao Senhor, saber quem é o Senhor. Pôr atenção naquilo que o Senhor tem pra gente. Buscar aquilo que é dele. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo controle as nossas vidas, as nossas ações. E qual é a consequência de ter uma vida cheia do Espírito, uma vida que o Espírito controla, sabe? A consequência está no versículo 19 e 20. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A consequência de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, é uma vida em comunidade, é uma vida com os irmãos. Juntos nós cantamos, louvamos ao Senhor de todo o coração, damos graças constantemente a Deus por todas as coisas. É uma vida onde não precisamos fofocar, vou dar um exemplo. Não precisamos nos embriagar, não precisamos de conversas tolas, de piadas tóxicas, por assim dizer. Não precisamos disso porque nós temos o Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a adorar ao Senhor. Por isso que eu queria compartilhar esse devocional, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração de como eu tenho que viver a minha vida, sabe? E a minha vida ela deve ser toda para honrar e glorificar ao Senhor. As nossas vidas devem ser toda para honrar e glorificar ao Senhor. E como eu faço isso? Permitindo com que Ele habite em mim e que Ele me encha, que Ele passe a controlar o meu viver. E como eu consigo isso? Buscando, orando, buscando na palavra, tendo comunhão com Ele. E esse era o devocional que eu queria compartilhar com cada um de vocês. Eu espero que Deus esteja falando no coração de todos. E é isso. Deus abençoe.